Olá pessoal, sou o professor Elisane do canal Dicas e Palpites 79, chegando com mais um vídeo. Data FIFA, né? Passou a data FIFA de muitos jogos entre seleções, mas a gente não gravou o vídeo nesse período e vai voltar, né? O Brasileirão, já agora na quarta-feira, os jogos atrasados, rodada no final de semana, a Série B, né? A Série B também tem a última rodada no final de semana. A gente viu aí o Criciúma subindo e o canal Dicas e Palpite 79 chegando com esse vídeo para essa quarta e quinta-feira de bons jogos. Poucos, mas bons jogos, começando pela Copa do Rei, né, uma espécie de 32 avos de final, onde a equipe do Vídea Real joga jogo único contra a equipe do Zamora. O Zamora está numa espécie de quarta divisão, né? Quarta divisão, segundo colocado lá na Espanha. Esse time do Zamora que joga amanhã nessa quarta-feira, né? Quarta-feira contra a equipe do Vídea Real, né? Time de primeira divisão, pagando 1,29. Então, vitória do Vídea Real, o Vídea Real, para vencer esse jogo. O outro jogo a gente vai pegar aqui na Copa da Argentina, fase semifinal. O Boca Juniors joga contra o Independiente, aliás, contra o Estudiantes. E o Boca Juniors, né, que vem de derrota, né, na Libertadores, perdeu para o Fluminense. Depois desse jogo, né, já teve 2 jogos pela Copa da Liga Profissional, ganhou do News Boys 1-0 e do São Lourenço empatou em 1-1. Então esse jogo é jogo de Copa, né, jogo complicado, pagando o Boca Juniors 2,55, então X1, Boca Juniors com empate. O outro confronto, né, a gente vai conhecer os finalistas nesse final de semana, aliás, nesse meio de semana, é um jogo onde os dois times vêm mal, né? O Defensa e Justiça, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2. E o São Lourenço, nos últimos 5 jogos, empatou 3, ganhou 1 e perdeu 1. Esse jogo abaixo de 2,5. Esse jogo acontece na quinta-feira. Os outros jogos é pelo Brasileirão, né? A gente vai ter os jogos atrasados da rodada 33, né? O jogo do Cruzeiro com o Vasco. O Cruzeiro que deu uma melhorada bem... aliás, deu uma melhorada não. Nos últimos 5 jogos ganhou 1 e empatou. Aliás, ganhou 2 e empatou, perdeu 3. Perdeu 3 a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que joga em casa, né? Acabou saindo da zona de rebaixamento. O Cruzeiro aparece agora atrás do Vasco, 40 pontos. O Vasco também 40. 15º e 16º, jogo importantíssimo. Então o Cruzeiro tem tudo, né? Dentro de casa para ganhar. É mais um jogo atrasado. Esse jogo da equipe do Cruzeiro com o Vasco da Gama. O Vasco que esse sim, esse deu uma melhorada nos últimos 5 jogos. O Vasco ganhou 3, né? Ganhou 2-1 do América, 1-0 do Botafogo, 2-0 no Cuiabá fora de casa, empatou aquele jogo no finalzinho do Goiás, né? Tava ganhando do Goiás, deixou empatar. O Vasco deu uma melhorada legal, mas mesmo assim não consegue se desgarrar da zona da degola. E se perder esse jogo, né, corre sérios riscos. E acho que o Vasco não ganha esse jogo. Eu vou de X1 Cruzeiro com o empate. O outro jogo é o São Paulo, um jogo que não vale absolutamente nada. São Paulo visita o Fluminense. Esse jogo no Rio de Janeiro, onde os dois times estão já classificados para a Libertadores. Aparece o Fluminense na 8ª colocação, São Paulo em 10º, então não corre riscos nenhum dos dois times. E também as pretensões para título não dá mais, e Libertadores os dois estão classificados, então estão querendo acumular pontos para chegar bem colocado, até para ganhar uma quantia, né? Porque a primeira divisão, quanto melhor a sua colocação, melhor o prêmio, e é isso que eles estão buscando. Eu vou de gols acima de 1,5 nesse jogo. O outro jogo é o Botafogo. Que jogo, né? O Botafogo, nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 4, a mesma coisa do Fortaleza. O Fortaleza, dos últimos muitos jogos que o Fortaleza não consegue ganhar. A última vitória foi contra o América, 3-2. Depois de lá, perdeu para o Vasco 1-0, perdeu para o Bahia 2-0, perdeu a final da
da Sul-Americana na prorrogação para a LDU e depois 5 jogos sem vitória, 2 derrotas na sequência. Perdeu para o América pro Atlético 3-1, Flamengo 2-0, empatou fora de casa com o Atlético 1-1 e agora perdeu para o Cuiabá 2-1 e perdeu esse jogo atrasado do Cruzeiro 1-0. Fortaleza que corre sérios riscos, que o Botafogo não é diferente, né? O Botafogo que perdeu a liderança e pode, se ganhar esse jogo, né, voltar à liderança e depender única e exclusivamente dele, né? Porque nesse momento o líder é a equipe do Palmeiras. Então nesse jogo eu vou de X1 Fortaleza, o empate. Não acredito que o Botafogo ganhe esse jogo fora de casa com a estreia do Thiago Nunes. O outro jogo é a equipe do Flamengo, o Flamengo com o Red Bull Bragantino, o Flamengo que tem chance, né? Quem terminar nessa rodada, quem ganhar esse jogo vai terminar bem colocado na terceira colocação. O Flamengo, se ganhar, pagando 1,91. Eu vou cravar vitória do Mengão para vencer. E a dupla do canal, eu vou deixar o canal, né, que tem bom índice de acerto. Eu vou deixar no jogo do São Paulo com o Fluminense acima de 1,5 e Flamengo com empate, né, bem conservadora, pagando essa dupla 1,76, né, 76% para quem conseguir ganhar essa dupla, tá certo? Então esse é o nosso vídeo, essa é a dica, esses são os palpites aqui do canal. Um abraço, até o próximo.